Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da Universidade Estadual do Ceará do ano de 2023, que trabalha um assunto que a gente chama de dispersões. E aí, as dispersões, elas são basicamente uma mistura de duas coisas, o tal do disperso e o tal do dispersante. Professor, mas o que é o disperso e o dispersante? Bom, eu vou te citar um exemplo e vou te trazer um conceito um pouco mais coloquial. O disperso é o que você coloca, e o dispersante é onde é colocado essa coisa aí, entre aspas. Professor, dá um exemplo. Água mais sal. Tu tem um copo com água e tu tem sal. Se tu jogar sal dentro do copo, o que é que você coloca? Você está colocando o disperso. Você está colocando onde na água? Então, onde é colocado é o dispersante. Basicamente, seria essa a ideia. E aí, as dispersões, elas se subdividem em três. Nós temos a suspensão, solução coloidal e solução verdadeira. Essas três a gente diferencia por algumas características, em especial o tamanho da partícula. Mas a solução coloidal em si, nós temos várias, cara. Nós temos gel, nós temos sol, aerossol, emulsão. Cara, tem muitas, beleza? Só que o que é que tu tem que entender? Tu tem que associar, né, esse estudo aqui a uma tabelinha. Ela meio que tem que estar bem frequente, bem limpa na sua cabeça. Só que se você for estudar sozinho, né, ela pode te causar complicações e você achar o assunto chato. Por esse motivo, eu vou colocar na descrição do vídeo a aulazinha que eu dou sobre esse assunto, né, que eu trabalho essa parte de solução coloidal e os tipos de solução coloidal. E lá eu converso sobre, né, esses vários exemplos. E aí a coisa ela começa a fazer sentido, certo? Então, porque eu cito isso, quando nós formos conversar aqui sobre essa questão, talvez você fique um pouco perdido, um pouco boiando pelo que eu estou falando. Mas é porque precisa de base teórica para responder esse tipo de questão, certo? Então, vamos aqui comigo. Os coloides podem ser encontrados no corpo humano, nos cosméticos, nos alimentos, ou seja, ele está contando só uma historinha aqui. Aí ele vai falar assim: a esse respeito, marque a única alternativa que alinha corretamente a sequência, que é o meio dispersante, né? Ou seja, que é o dispersante, que a gente comentou, fase dispersa, que é o tal do disperso, o nome, né, desse coloide, que seria o tipo, e um exemplo, né? Ele quer uma sequência que contemple corretamente todos esses itens, certo? Então, vamos aqui comigo. Cara, esse assunto você tem que não decorar as coisas, tem que tentar entender. Por isso que eu coloquei a aulazinha para você, certo? E outra coisa, quando cai questões desse jeito aqui, a gente tem que partir do exemplo e meio que voltar para tentar descobrir quem é o meio dispersante e a fase dispersa. Como assim? Vamos analisar aqui o tal do nevoeiro, certo? O que seria o nevoeiro? É algo ali que lembra névoa, lembra neblina. Se eu for te perguntar, o que tem em maior quantidade dentro de uma névoa? Seria sólido, líquido ou gás? Gasoso, no caso. Na minha opinião, seria a fase gasosa. É algo, né, que está até meio que, entre aspas, na atmosfera, a névoa. Então, na minha concepção, faz mais sentido ter mais gás. E é aí que a gente começa a brincar. Por quê? Porque o meio dispersante, ele sempre vai estar em maior quantidade. E a fase dispersa, ela sempre vai estar em menor quantidade. Beleza? Aí vamos aqui comigo. Se a névoa, ela aparenta ter mais gás, então eu sei que o meio dispersante só pode ser gás, porque com certeza ele está em maior quantidade. Então, ó, até agora, realmente está batendo. Está dando tudo certo aqui, beleza? Só que pensa comigo, tanto a névoa quanto a neblina, ela tem, eu não sei se você já teve contato com isso, né? Com esse fenômeno, mas é meio frio, sabe? Ele traz uma aura meio fria. Por quê? Porque ali dentro eu tenho água, eu tenho líquido. Geralmente é uma água ali, né, dentro desse gás. Se a gente conseguisse, por exemplo, morar em locais que é comum ter névoas ou neblinas, o tempo ali ele é até mais úmido. Então, justamente porque o que está dentro
que no caso seria a fase dispersa, que é o que é colocado, entre aspas, né? A gente poderia dizer que era líquido, não sólido. Porque se fosse sólido dentro de um gás, a fase dispersa sendo sólido presente dentro do gás como meio dispersante, aqui a gente não teria, né, a questão do gel que ele cita. Tá? A gente aqui teria, com essa combinação de gás para meio dispersante e sólido para fase dispersa, a gente aqui, moçada, teria o tal de aerossol sólido. Exemplo, professor, fumaça. Beleza? Então, não. Beleza? Professor, e o gel? Como é que seria esse gel? O gel, cara, o grande exemplo de gel, ele é o seguinte, vou colocar aqui embaixo. É a geleia. Geleia. Deixa eu te perguntar, aquela consistência da geleia, tu acha que ela é o quê? Ela é mais líquida ou ela é mais sólidazinha? Na minha opinião, ela é mais sólida, certo? Então, se a geleia é o grande exemplo de gel, o meio dispersante só pode ser sólido. Mas se tu for analisar bem, ela é meio úmida. Então, tu tem líquido dentro do sólido. Basicamente, seria essa a ideia do gel. O que não bate aqui, certo? Com a letra A. Vamos olhar a letra B. Isopor. O tal do isopor aqui, a gente pode pensar o seguinte. Ó. Se liga. O isopor, em sua grande quantidade, ele é sólido, certo? Se tu for olhar lá, sólido. Se tu for pegar nele, ele é sólido. Só que, qual é o grande problema? Ali, o isopor, ele tem umas bolinhas. Ele é formado por pequenas bolinhas, entre aspas, de ar. Por quê? Porque o ar, ele está presente no sólido, beleza? E aqui ele coloca como se o meio dispersante, tanto a fase dispersa, fossem ambos sólidos. Mas quando são desse jeito aqui, sólido com sólido, a gente tem o tal do sol sólido. Como o grande exemplo aqui, seria o tal do rubi. Continuando a conversa sobre a espuma, com certeza o primeiro exemplo que vem na sua cabeça é a tal da espuma de barbear. E não está tão errado, porque nós temos a espuma sólida e a espuma líquida. Mas pensa comigo, a espuma que tu sabe que é aquela de barbear, por que tu acha que quando tu passa assim aquele produto no rosto, vai criando uma espuma e aquilo vai aumentando de tamanho? Porque o gás ele vai entrando dentro do líquido. E essa espuma que você conhece, né, que é a espuma de barbear, é o grande exemplo de gás entrando dentro do líquido. Exemplo aqui, espuma de barbear. Pronto. Isso aí, essa tal da espuma sólida. É porque aqui é o seguinte, o gás ele vai entrando agora dentro do sólido. Professor, como que é isso? O gás dentro de um sólido? É porque aqui agora nós estamos falando do isopor. O isopor, ele aparentemente ele é sólido, mas ali dentro dele eu tenho gás inserido. Ou seja, o exemplozinho aqui da espuma sólida, que é o nosso isopor. Beleza? Se tu for olhar, o que está errado aqui é o meio dispersante e a fase dispersa. Então, letra B falsa e a letra A também, como dito. Certo? Agora vamos aqui comigo conversar sobre o item D, que fala sobre emulsão. Emulsão, você pode até decorar, porque só tem um exemplo, certo? O lance da emulsão é sempre, tá? Sempre líquido mais líquido. Sempre, professor? Sim. E esse líquido, um deles é polar e o outro é apolar. Como é que tu vai misturar, né, dois líquidos de polaridades diferentes? Aí a gente tem o tal dos agentes emulsificantes. Aí temos alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o detergente, certo? Mas aqui tem que ser ambos líquido-líquido. Falso. Gabarito letra C de sacola. Essa é a nossa resposta. Quando ele fala aerossol, tu pensa no quê? Com certeza no desodorante. O que tem maior quantidade no desodorante? Gás, certo? E aí, pensa comigo aqui.
Quando ele fala fumaça, gás seria o meio dispersante porque está em maior quantidade. Perfeito. Fumaça é gás. E sólido, porque dentro da fumaça a gente tem, né, partículas pretas, que é o tal do negro de fumo ou carbono fuligem. Então a fase dispersa, que é o que está dentro do meio dispersante, é sólida, batendo aí com aerossol, batendo com o exemplo da fumaça. Esse é o gabarito. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Curte aqui se você gostou, compartilha com seus amigos, porque aí a química acontece.